tudo bem? Tudo. Eu tenho uma coisa muito legal pra te contar. Fala. Você pode me ouvir? Nossa, fala. Essa semana eu encontrei a Aline. Você conhece a Aline? Conheço. Então, ela tá frequentando agora uma igreja que é uma igreja em célula. E na semana passada aconteceu uma coisa muito legal que eu fiquei muito empolgada. O quê? O líder da célula dela contou que Deus pode falar e ouvir as crianças. Você acredita? Não, nada a ver. Você acha que Deus tem tempo pra falar com as crianças? Eu acredito sim, eu acredito na Aline, ela é muito minha amiga. Acho que ela não ia mentir pra mim. Deus não tem tempo pra falar com as crianças. Deus não fala comigo, que tenho 12 anos. Deus não fala com você, que tem 7. Deus fala com pessoas mais importantes. Deus fala com a pastora, Deus fala com o pai, Deus fala com a mãe. Mas Deus não fala com as crianças. Eu acredito sim. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa. Na semana passada, eu coloquei um louvor pra Deus e eu acho que Deus falou comigo. Eu coloquei um louvor e eu fiquei bem quietinha ali ouvindo o louvor e de repente eu senti um negócio muito gostoso aqui dentro. E sabe o que acontece? Eu acho que Deus falou comigo. Eu acho que você tava sonhando. Não, Deus falou comigo. Você tava sonhando, Deus não fala com as crianças. Nada a ver. Aí, deixa eu assistir minha Netflix, vai. Será que era alguma coisa da minha cabeça? Com certeza. E você? Você acha que Deus pode falar com as crianças? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a pastora Val, sou integrante do Ministério Infantil da IEP e hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Você acabou de assistir o vídeo onde a tia Leila e a tia Ellen elas estavam falando sobre como ouvir a voz de Deus. Será que você entendeu como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Porque ouvir a voz de Deus é algo muito especial. É algo que ninguém consegue explicar. E de repente você esteja aí, você assistiu a primeira parte e pensou, será que eu já ouvi a voz de Deus? E eu quero te dizer que de repente você já tem escutado a voz de Deus. Porque nós escutamos a voz de Deus de várias formas. Vocês viram a tia Ellen falando que quando ela colocou um louvor, ela ouviu a voz de Deus assim, o coração dela ficou assim, cheio da presença de Deus? Quando você fica assim, você está ouvindo a voz de Deus. E eu quero dizer para você que a dúvida que a tia Leila tinha, se a criança não escuta a voz de Deus, só adultos, pastores, pastoras, pai, mãe, não é verdade. Deus, ele fala com todos nós. Ele fala com você que é criança, com você que é juvenil, fala comigo que já sou mais adulta, ele fala com todos aqueles que abrem o coração para ele. Eu quero te contar uma história de uma criança que tem lá na Bíblia. O nome dele é Samuel. Samuel, ele foi uma criança muito especial. Está lá no livro de Samuel, capítulo 3, 1 Samuel 3:1 em diante. Você vai ouvir essa história muito linda. Depois você pede para sua mamãe contar para você, tá bom? A história de Samuel é que ele foi uma criança criada nos caminhos do Senhor. E muito jovem ele ouviu a voz de Deus. Deus chegou para Samuel e falou, Samuel, Samuel, e ele identificou a voz de Deus e disse, eis-me aqui. E ele foi uma criança muito abençoada, ele foi um grande homem de Deus. Sabia que você também pode ser um grande homem de Deus? Para você ser um grande homem de Deus e ouvir a voz de Deus no seu coração, nós temos alguns passos. E o primeiro passo que você tem é obedecer. Você sabia que quando nós aprendemos o sentido e a obedecer, Deus, ele começa a ouvir o que você pede, ouvir as suas orações? Então você deve estar pensando, mas eu não desobedeço. Você desobedece às vezes quando você diz não para sua mãe, quando você responde. E nós estamos vivendo um momento muito difícil em que você tem que ficar em casa, não é verdade? Mas esse momento em que você está em casa, aproveite para ouvir louvores, aproveite para ouvir histórias da Bíblia. Se você já sabe ler, leia a Bíblia e você vai ouvir e descobrir coisas maravilhosas que a Bíblia tem para você. Eu quero que você entenda sobre a obediência, que é o primeiro passo para nós ouvirmos a voz de Deus. Quando eu passo a obedecer, assim como Samuel começou e viveu em obediência, ele ouviu a voz de Deus de uma forma muito especial. Então, se você hoje não entende o que é obedecer, é fazer aquilo que não agrada a Deus. Quando eu faço aquilo que não agrada a Deus, eu estou desobedecendo.
E hoje eu quero te incentivar a ser obediente. Obedecer seu pai, obedecer a sua mãe, obedecer aquele que é responsável por você. Você que é uma criança que entende esses princípios, você vai ouvir muito a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus através dos louvores, através das mensagens, de toda forma você escuta Deus falando com você. E nós temos mais um passo para você ouvir a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos? Às vezes você fala, não tem, não, tem sim. Tudo o que você precisa, a Bíblia te responde. Eu vou te dar um exemplo. Como que você sabe se é ou não Deus falando com você através da palavra? Se você viu um brinquedo que não é seu e você se sente tentado a pegar aquele brinquedo, antes de pegar aquele brinquedo, você tem que perguntar, será que vai de acordo com a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que nós não podemos pegar aquilo que não é nosso. Eu não posso pegar aquilo que não é meu. A Bíblia me ensina sobre o que não é meu, o que eu não posso pegar, o que não me é permitido. E quando eu quero contar uma historinha, uma mentira? A Bíblia diz que nós não podemos mentir, porque Deus não é o pai da mentira. E você tem que andar na verdade, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a confirmação da verdade. Então, quando eu tenho a verdade dentro do meu coração, eu começo a entender e a fazer a vontade de Deus. Isso é ouvir a voz de Deus. Se você ainda não lê a Bíblia, eu quero te convidar a partir de agora a ler todos os dias um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia. Ah, mas eu não sei ler. Então pede para sua mamãe te contar uma historinha aí na sua casa, uma história, cada dia uma história da Bíblia. Nós temos várias histórias maravilhosas que vai trazer muito conhecimento e entendimento para você. E o terceiro passo para você ouvir a voz de Deus é Jesus. Jesus, ele é o homem mais importante que nós temos que seguir. Ele é a pessoa de maior valor. Ele é o maior exemplo de obediência. Ele é o maior exemplo de cumprimento da palavra. Porque Jesus, ele obedeceu a Deus através da palavra. Ele cumpriu os mandamentos de Deus, que era o pai dele, que é o pai dele. E ele fez aquilo que estava no centro do coração de Deus. Tudo o que nós temos que fazer, Jesus fez. E ele foi além. Ele deu a vida por mim e por você. Então, se você entende e quer ouvir a voz de Deus, siga os passos de Jesus. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele jamais cometeu algum engano, jamais mentiu. Jesus, ele foi, assim, uma pessoa de suma importância para nós seguirmos. Ele deu a vida por nós. Ele viveu a palavra de Deus. Ele viveu os exemplos que a palavra dele tinha para nós. Ele é a palavra. Jesus Cristo, ele é a palavra. E ele é aquele que se faz presente em nós através da pessoa do Espírito Santo. Você sabia que dentro de você tem o Espírito Santo? E que o Espírito Santo, ele começa a te convencer do que é certo e do que é errado. Então, quando você for fazer alguma coisa e ficar na dúvida, você pergunta, Espírito Santo, essa é a vontade de Deus? E ele vai tocar no seu coração e você vai saber que essa não é ou é a vontade de Deus através do Espírito Santo, que é a pessoa de Jesus em você. Eu quero te convidar nesse momento a viver essa palavra na sua vida. Eu quero que você semeie essa palavra para a vida dos seus amigos, para a vida dos seus parentes, dos seus primos, de todas as pessoas que você conhece e que ainda não entendem como que é ouvir a voz de Deus. Você agora entendeu como que é ouvir a voz de Deus? E você quer vir conosco a ouvir e a fazer a vontade de Deus através da palavra e do exemplo de Jesus? Nesse momento em que nós vamos orar, eu quero pedir para que você convide todas as pessoas que estão aí na sua casa. Chama agora todo mundo, fala, vem aqui, vamos orar. Hoje eu aprendi que nós conseguimos ouvir a voz de Deus, então eu quero que você ore comigo. Chame quem estiver aí. Todos na sala agora que nós vamos orar, uma oração para que o Senhor venha tocar nos nossos corações e nos fazer entender qual é a vontade dele, amém? Vamos orar então? Pai, nós queremos nesse momento, Deus, agradecer ao Senhor por essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações.
essa palavra que traz a tua revelação na vida de cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, todos os dias ouvir a sua voz e entender qual é a tua vontade. Peço que o Senhor abençoe a vida dessa criança, desse juvenil que está ouvindo agora. E peço, Pai, que o Senhor visite este lar. Que seja um lar abençoado, um lar cheio da presença e da alegria do Senhor, ó Deus. Porque quando nós buscamos na Tua Palavra, quando nós entendemos o que o Senhor quer para as nossas vidas, nós temos um lar de bênção. E nesse momento, Pai, eu abençoo a vida de cada um que está orando conosco. Eu peço que o Senhor se faça presente em cada vida, em cada coração. Que os nossos lares, Pai, venham transbordar na alegria do Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. E agora que você já orou, que você entendeu, assim como Samuel, que Deus fala com adulto, com jovens e com criança, Ele fala com você também. Ore todos os dias para que o Senhor fale ao seu coração, ore todos os dias para que Ele se revele a você, e você com certeza, viu? Não vai como a tia Leila falou, não, que você não consegue ouvir, não, você pode sim. Então, a partir de hoje, você tem um compromisso de todos os dias orar para ouvir a voz de Deus no seu coração. Amém? Eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, para que você mande para todas as crianças que você conhece, para que elas possam também, assim como você, ter a palavra revelada no coração e entender que elas são tão amadas do Senhor como os seus pais e como nós adultos. As crianças são tão amadas. Você, juvenil, você é muito amado de Deus, viu? E seja instrumento para que você possa ouvir a voz de Deus e semear o amor dele por onde você passar. Compartilhe esse vídeo com quem você puder. Se você quiser curtir, pode curtir também, porque a palavra de Deus ela vai ser semeada para muitas e muitas pessoas através da sua vida. Que Deus te abençoe e que sua semana seja cheia da presença de Deus. Amém?